Mas se você tiver o Espírito do nosso Pai, você vai entender. O nosso Pai primeiro mandou quem? Os profetas. Muito bem. Depois o nosso Pai mandou quem? Um pastor. Um. O Messias, o verdadeiro pastor, que morreu pelas ovelhas. Um pastor. E o Messias, antes de morrer, ele escolheu 12 apóstolos, galileus, um judeu, tirou o judeu fora e depois colocou Paulo de Tarso da Turquia. E aí ficou 11 apóstolos, galileus, e um de Tarso da Turquia. Entendeu, meus irmãos? Então, o original é assim. Nosso Pai concedeu. Nosso Pai mesmo concedeu alguns para profetas. Na ordem, meus irmãos, tem que colocar na ordem, ó, raciocina. Sejam inteligentes, aqui está blasfemado. Eles fizeram isso para levar as pessoas, ó, vários pastores, vários mestres, vários evangelistas, vários profetas. É o que está aí hoje. É o que está aí hoje. Pior é o judaísmo. Meus irmãos, assista os vídeos dos judeus. Ó, eu não aguento. Eu não aguento. Eu não aguento, meus irmãos. Quando eu vejo, eu vou aqui de vez em quando, eu vejo o sistema dos judeus aqui que eles fazem. Meus irmãos, procure saber o que significa a palavra gentil há 1.200 anos atrás, 1.500 anos atrás. Você vai saber o que significa a palavra gentil. Se você, quando alguns irmãos fazem vídeo aqui falando que a gente é gentil, ó, procura saber primeiro o que significa a palavra gentil. De 1.500 para trás, bem para trás, você vai saber. Você nunca mais vai dizer que a gente é gentil. Nunca mais. Então raciocine, seja inteligente. Antes de falar que o Messias é sumo sacerdote, pense. Quando você fala que o Messias é sumo sacerdote, você está colocando o diabo acima dele. Porque acima do sumo sacerdote é o rei, é o diabo. O Messias diz bem claro, ó, o meu reino não é desse mundo. O reino do nosso Messias é lá junto com o nosso Pai. O reino do diabo é aqui. Então depois o reino do Messias vai vir na terra lutar contra o reino do diabo. E nosso Pai vai destruir o reino do diabo e vai tomar a terra de volta. Seja inteligente, pense. Então vamos lá mais uma vez? Aqui está blasfemado. Efésios 4, versículo 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres. Mentira! Acabou. O verdadeiro, o original está escrito assim. E o nosso Pai concedeu uns para profetas. Quando João Batista acabou, presta atenção, João Batista foi o último profeta. Dali vem o pastor, um só. Não é esses monte de vagabundo, ladrão, bandido. Devia estar na cadeia. Mas como os políticos precisam do voto desse bando de vagabundo das igrejas aí, eles não prendem esses vagabundos, porque os políticos querem o voto deles, dos membros da igreja deles. Por isso que eles não prendem. Tá com o rabo preso. Esses vagabundos aí vendem as ovelhas para eles, e aí os políticos ganham voto, e aí sabe como que é, né? Eu nem vou falar sobre isso. Não suporto falar sobre isso. Me dá ânsia de vômito. Me dá ânsia de vômito. Então, meus irmãos, o original está assim. O nosso Pai concedeu uns para profetas. João Batista foi o último profeta. Quando acaba o último profeta, vem o pastor. O Messias, primeiro e único pastor. Aí o pastor escolhe 12 apóstolos, 11 galileu e um judeu. O judeu trai, para nos dar o exemplo que nós não devemos confiar no povo judeu. Traiu, nosso Messias tira fora aquela fruta podre e coloca Paulo de Tarso, da Turquia. E aí a profecia se cumpre. Ó, nosso Pai enviou profetas, João Batista foi o último profeta, morreu, veio o pastor. No meio de tudo, presta atenção, apóstolos, profetas, no meio tem o pastor, único. Nosso rei, nosso Messias, ele é o único pastor. E aí a profecia se cumpre. Ele deu a sua vida pelas ovelhas. Só que antes dele morrer, ele ensinou os apóstolos, preparou os apóstolos, e os apóstolos foram e fizeram discípulos. Acabou. É simples. Primeiro, na ordem, meus irmãos. Usem a ordem, sabedoria, para vocês restaurar as escrituras. A palavra do nosso Pai é simples. É simples restaurar a palavra do nosso Pai. Eu só estou dando um exemplo aqui de milhares. A gente que conhece a verdade, tem amor ao nosso Pai, amor ao próximo e acredita no nosso Messias, a gente pode restaurar o que esses filhos do diabo fizeram. Eles tiraram a verdade e colocaram um monte de mentira para enganar para as povos e para a religião deles. Para esses vagabundos ficar na sombra e os outros sustentar esses bandos de vagabundo. Então é simples. Então vamos lá, mais uma vez? Ó, tem que explicar várias vezes para vocês entenderem. Então o nosso Pai concedeu uns para profetas,
João Batista foi o último profeta, morreu. Aí veio o pastor. E aí o pastor, nosso rei, nosso Messias, veio, escolheu 12 apóstolos, tirou a fruta podre e colocou 12 apóstolos, 11 galileu e um judeu. Tirou a fruta podre judeu e colocou Paulo de Tarso, da Turquia. E aí, quando o nosso Messias morre, ressuscita, volta aos apóstolos e fala, olha, vai e fazei discípulos. Ensina o que eu ensinei para eles e manda eles fazer o mesmo. E aí um vai passando para o outro. Entendeu? Profetas, o verdadeiro pastor, o nosso rei, nosso Messias. E depois o nosso Messias fez os apóstolos e os apóstolos fizeram discípulos. Isso é o original. Então, quando você lê Efésios 11, 14, lembre, usem o raciocínio, meus irmãos, a linha do tempo. Primeiro, nosso pai deu para profetas. João Batista foi o último. E aí, entre os profetas e os apóstolos, tem o Messias, o nosso rei. Nosso rei veio, ele é o verdadeiro pastor, deu a vida pelas ovelhas. E aí, nosso Messias escolheu 12 apóstolos, tirou a fruta podre e colocou nosso irmão Paulo de Tarso, da Turquia. E aí, nossos irmãos Paulo de Tarso fizeram vários outros discípulos e até hoje nós estamos aqui, um ensinando o outro, de graça, sem pegar dinheiro de ninguém, por amor. Não é esse o mandamento? Amar o Pai, amar o próximo. Deu o pão da vida de graça. Pois, você recebeu de graça? Não está recebendo de graça? Dê de graça. Faça CDzinho. Gasta R$1, R$2, faz CDzinho. Joga na caixinha dos correios das pessoas. Copia os vídeos, meus irmãos. Põe na caixinha dos correios das pessoas. Entrega para as pessoas. E aí, você vai ser chamado de grande no reino do céu. Até o próximo vídeo.